amigos do canal Detetive Vascaínos, ótima terça a todos, muito boa noite. Está entrando no ar mais um vídeo recheado de informações sobre o Vasco, que ontem fez bonito ao bater por 2-1 de virada, numa grande noite do Verrete, o Atlético Paranaense em São Januário. Mas esse jogo não acabou não. Quinta-feira tem mais decisão e agora é pela Copa do Brasil. E os ânimos estão muito acirrados após aquela bulha toda que aconteceu no final do jogo, com desentendimento entre o segurança do Vasco, os jogadores do Atlético Paranaense, jogadores mordidos pelo lado do adversário, mas pelo lado do Vascão é só confiança após o triunfo, e agora é virar a chave, e pensar na competição, que é o atalho para a Libertadores da América. E nesse boletim de hoje, vamos trazer os desdobramentos dessa vitória, falar do cenário que se projeta para quinta-feira, destacar a chegada do atacante Jean Menezes, que hoje foi oficialmente anunciado pelo clube, e dar uma pincelada aí sobre reforço, porque o prazo para transferência de jogadores dentro da janela está se encerrando e até o momento a questão sobre a contratação de um zagueiro segue um mistério absoluto. Então, fique ligadinho até o final que eu vou contar tudinho para você. Mas antes, não esqueça de dar aquela moral, aquela fortalecida no trabalho, né? O seu like é muito importante. Compartilhe o conteúdo e não deixe de ser um inscrito no canal. Bom, então vamos em frente falar de Vasco, que teve um dia de alto astral. Também pudera. A vitória de ontem e da forma que foi, injetou ânimo na equipe e, acima de tudo, confiança para o que se desenha por aí. Na próxima quinta, Vasco e Atlético Paranaense medem forças novamente, né? Mas dessa vez pela Copa do Brasil, como eu já informei. Regulamento totalmente diferente. Há uma convicção de que o cenário será outro. Até porque os jogadores atleticanos estão mordidos pela derrota e pela aquela confusão que se formou após o jogo. Terá voltas aí de jogadores importantes e tem a seu favor decidir em casa nesse jogo de volta. Então, o Vasco vai para esse jogo com ambição e objetivo único de fazer o dever de casa, e para isso contará com o apoio maciço da torcida, que já esgotou os ingressos há muito tempo. Rafael Paiva segue pregando pés no chão e destacando que sua equipe ainda busca uma evolução no campeonato. Ele ficou feliz com a postura empregada pelos atletas no jogo de ontem, apesar de admitir a atuação irregular no primeiro tempo, né? O Paiva não quer um time sofrendo tanto, sendo obrigado a buscar viradas, e por isso fará nesse treino de amanhã, antes aí para o embarque para Curitiba, ajustes individuais e coletivos. Hoje o grupo que jogou ontem fez um trabalho na academia do CT Moacir Barbosa, e apenas os jogadores que não atuaram ou entraram nos minutos finais foram a campo aí para fazer trabalhos físicos. Para esse jogo de quinta, há uma tendência do David seguir de fora, né? O jogador foi tirado de última hora da relação da partida de ontem por conta de uma celulite facial. Ele segue internado aqui no hospital na Barra, tratando das dores e do inchaço da região, que ainda segue bem afetada. É uma situação que requer um cuidado especial por conta das bactérias, e por isso ainda não se tem uma previsão de retorno do jogador. Ficando de fora, o colombiano Emerson Rodrigues segue aí como a solução mais provável para o setor. A tendência é da manutenção do time que entrou em campo ontem, até porque o jogo é em casa, o Vasco precisa fazer esse resultado para aí sim lá fora tomar as devidas precauções. E nesse treino aí de hoje, uma das novidades foi o mais novo reforço do Vasco, o atacante Jean Menezes, que agora no Vasco vai se chamar Jean David. O jogador de 31 anos foi oficializado hoje e ficará no clube com o contrato até junho de 2026. O Vasco comprou o jogador e deve pagar aí de forma parcelada junto ao Toluca do México. Aliás, o Jean já está registrado no BID e apto para atuar já nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Pode ser uma surpresa aí, quem sabe, né? Apesar que, por estar chegando agora, deve ser conduzido ao time titular gradativamente pelo Rafael Paiva. Mas é mais uma opção ofensiva para o grupo. Antes da gente prosseguir com as notícias do Vascão, uma pausa rápida para falar do Atlético Paranaense, já que estamos aí destacando esta decisão entre as equipes. Por lá o sentimento é de muita frustração, né, por conta daquela virada no fim e da revolta pelos incidentes que aconteceram após o árbitro apitar aí o final do jogo. O técnico uruguaio Martim Varini ficou muito incomodado com a desatenção do seu time ontem ao tomar aquela virada, e agora trabalha em cima do jogo de quinta, está trabalhando também o emocional dos atletas. Apesar do resultado negativo, ele avisou que o trabalho é o melhor caminho para superar a derrota e vai buscar dentro de São Januário aí um resultado positivo pela Copa do Brasil. Vamos então ouvir aí um pouco do técnico adversário. Tem que trabalhar muito
tem que trabalhar, tem que caprichar. A gente não pode deixar escapar pontos quando se joga tão bem, porque é difícil jogar bem. E o Atlético está conseguindo gerar chance, está conseguindo que o rival não gere tanta chance, mas detalhes estão fazendo que a gente não ganhe. Então, é isso, é trabalhar sobre isso e já agora já mudar a chave e já pensar na quinta-feira jogo de Copa, que se a gente sigue do jeito que está jogando, seguramente as probabilidades de ganhar vão ser maiores, mas tem que trabalhar. Pois é, virando a página sobre Vasco e Atlético Paranaense, agora vamos focar em reforços. Dia 2 de setembro agora encerra o prazo para o Vasco trazer jogadores com contrato, né, ainda dentro dessa janela. Após esse prazo, só jogadores que tenham ficado livres até o dia 2. Ou seja, se quiser reforçar, o Vasco terá aí cerca de 6 dias para qualificar esse elenco. Para jogar a Copa do Brasil, os registros teriam que acontecer, né, tem que acontecer até o dia 9 de setembro. Porém, para atuar nessas quartas de final, aí sim, o Vasco precisaria aí registrar um novo nome até amanhã, um dia antes do jogo de quinta. Caso não faça, qualquer jogador que vier a ser contratado por esses dias não poderá atuar mais no jogo de volta aí nessas quartas de final diante do Atlético Paranaense. Aí só vai poder atuar, claro, se o Vasco avançar de fase. E a posição mais comentada no clube é de zagueiro. Essa prioridade máxima, até agora já foram tentados 3 zagueiros, 2 deles, o Maurício Lemos e o Rafael Tolói, rejeitaram as ofertas por motivos diferentes. E fica a expectativa em relação ao Man Pérez do Fenerbahçe da Turquia. Ontem, após o jogo, o executivo Marcelo Santana deixou no ar que o clube tem tratativas sim com o zagueiro. Segundo o Marcelo, o Vasco tem interesse em trazer jogador bom e considerou que o Luan é um jogador de qualidade, com boas passagens pelo futebol brasileiro e futebol europeu, e que teve aí uma infelicidade de se lesionar. Enfim, pelas palavras do dirigente, o Vasco está ativo nessa contratação. Havia inclusive uma expectativa de resposta, né, entre segunda-feira e hoje, por parte do staff do atleta. Mas até esse presente momento que estou gravando esse vídeo, nenhum fato novo pintou. Inclusive, há muitas especulações aí, rumores, dando conta de que o Santos estaria interessado no atleta, de que o jogador buscava uma rescisão contratual com o clube turco, já que não deve ser aproveitado por lá, para que então pudesse retornar ao futebol brasileiro. Seria esse o fator de demora, de repente, do acerto com o Vasco? Olha, por hora nada concreto, mas o empresário do jogador, o Fábio Blatter, segue não querendo dar detalhes quando é procurado. Novamente, hoje eu busquei o agente que prefere adotar um silêncio em relação a esta negociação, em relação a esse assunto, né? Para mim, está muito bem claro aí nas entrelinhas, né, sobre esse cenário. O empresário não nega, né? E desde o início ele prefere não querer entrar nos detalhes. Acredito eu como forma de preservar aí uma tratativa com o clube turco, já que qualquer palavra mal empregada, mal colocada, pode colocar aí essa discussão, né, tudo a perder. Então, para a galera que pergunta, a situação é essa, uma situação aí de suspense, de mistério, de indefinição, né? O staff do Luan Pérez, o jogador, seguem costurando aí um acerto com o clube turco e em breve poderemos ter novidades aí sobre esse possível desfecho com o Vasco. Ou, na pior das hipóteses, claro, com outro clube brasileiro. Mas eu acredito que o Luan Pérez esteja inclinado realmente a retornar ao futebol brasileiro aí, e o Vasco já se prontificou aí de repatriar um jogador. Vamos aguardar, meus amigos. Bom, galera, por hoje é só. Vamos recarregar as baterias para o jogo de quinta-feira. Em breve terei mais novidades aí no canal e sigo antenado nas informações. Qualquer fato novo, eu abasteço, principalmente lá nas minhas redes sociais primeiro. Então me siga por lá também no @Detetive Vasco e vamos juntos aumentar esta comunidade. A você, meu muito obrigado. Grande abraço e até a próxima.